É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Olha. Olá, Daigo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Tua Cena. Espero que esteja tudo bem aí consigo. Bom, é com muita tristeza que já estamos a 2 programas do final desta fase do programa Tua Cena, mas não fique triste que em breve voltaremos com mais uma temporada deste programa para responder aquelas que são as suas questões sobre saúde sexual e reprodutiva. Bom, hoje iremos falar sobre a infertilidade e esterilidade. Com certeza você já ouviu falar sobre esse assunto, então vamos aqui esclarecer aquelas que são as vossas dúvidas, vamos saber o que é que realmente é isso, como acontece e o que fazer em situações destas. Bom, pode enviar as suas opiniões sobre os temas abordados no programa e outros ligados através dos nossos contatos. O nosso Facebook é o www.facebook.com/noita.org, o nosso e-mail e website que estão a passar já em rodapé. Pode também enviar aquelas são as suas questões por SMS para a nossa linha de respostas, que é o 91020, volto a repetir, 91020. E atenção, esta é uma linha somente para respostas a SMS e não a chamadas. Ou já rua e ouvir se os nossos telespectadores sabem ou não diferenciar a infertilidade da esterilidade. Até já! Tua vida, é tua escolha. Olha bem o que faz. Sabes qual é a diferença entre esterilidade e infertilidade? Tá certo. Em linhas gerais, a infertilidade tem a ver com ocorrer a fecundação e não haver possibilidade de continuar com o processo até gerar-se um novo ser. Seria a incapacidade total de uma mulher ter filhos. Penso que estamos a falar de alguém que tem alguma dificuldade em poder reproduzir, não é? Enquanto que uma pessoa estéril é aquela que não pode fazer filhos. Tem a ver com a impossibilidade nem de fecundação e nem de... vamos lá, não existe possibilidade nenhuma de gerar um novo ser. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Olha. Bom, muitas vezes o significado destas duas palavras é trocado, mas afinal de contas, o que é esterilidade e o que é infertilidade? Bom, a infertilidade é a dificuldade que uma mulher ou um homem pode ter em engravidar. Neste caso, pode ter a dificuldade em fazer um filho, em gerar um novo ser, mas é apenas uma dificuldade. E dificuldade esta que pode ter causas não só físicas, mas também psicológicas. E só se considera infertilidade após o casal, neste caso, ter tentado as relações sexuais, neste caso, durante o período fértil da mulher e sem nenhuma contracepção durante 12 meses. Neste caso, estamos a falar de um espaço de 1 ano. Se este casal não estiver a conseguir, neste caso, durante o espaço do ano, aí considera-se, neste caso, infertilidade e devem dirigir-se à humanidade sanitária para saberem o que é que se passa e, se for o caso, fazerem o possível tratamento. E a esterilidade significa que esta pessoa não pode fazer filhos. A esterilidade não tem cura. Então, se estamos perante um caso de esterilidade, infelizmente não tem cura, não há... Era uma coisa que para mim atrapalhava-me um bocadinho. Exato. Não tem cura. A esterilidade não tem cura. Agora, a infertilidade é a dificuldade que pode ser revista no centro de saúde, com alguma ajuda e, neste caso, esta mulher ou este homem pode sim conseguir vir a ter um filho, mas a esterilidade não tem cura. Mas é importante também lembrar que, se estamos neste processo, estamos a tentar ter um filho, é um desejo de ambos. Então, se não estamos a conseguir, também deve estar a ser difícil para os dois. Então, de nada vale estarem um a apontar o dedo ao outro. Esse é o porque... problema principal. Exatamente. Estás a dar azar na vida, eu quero ter filhos, não posso ter filhos porque tu não consegues. Exatamente. E a maior parte das vezes essas discussões surgem quando nem se sabe qual é, de verdade, o problema. Então, antes disso, vamos procurar uma unidade sanitária, vamos procurar entender quais são as causas desta infertilidade, procurar curar esta infertilidade, se neste caso tiver alguma cura. E vamos nos apoiar um ao outro, porque deve estar a ser difícil para os dois, porque os dois queremos sim ter um filho. Então não vamos estar aí a nos apontar o dedo, porque a culpa é tua, é minha, não vale a pena. E vai para todas as sogras também. Meu filho casou contigo, mas tu não podes ter filhos. Não se sabe, se calhar o problema é talvez mesmo do teu seu filho também exatamente. não então, foi bem abençoado. Antes disso, é melhor procurarmos saber o que é que está-se a passar e nesta fase que deve ser sim muito difícil, tentamos nos apoiar um ao outro.
Vamos então voltar à rua e saber quais são as vossas perguntas para hoje, quais são as vossas questões. Vamos passar à nossa primeira pergunta. Até já. É tua escolha, olha bem o que faz. Olá, boa noite. Sou Elton Derso Rodrigues. O que causa a infertilidade ou a esterilidade? É tua cena, é tua vida, é tua escolha. O que causa a infertilidade ou a esterilidade? Bom, vamos começar com a esterilidade. A esterilidade feminina muitas vezes deve-se à deficiência de hormônios sexuais, à alteração na glândula da hipófise, que esta é a glândula responsável pelos hormônios que desencadeiam o mecanismo da ovulação, a obstrução nas trompas do falópio ou a ausência de mobilidade para que o óvulo seja levado até o muco, neste caso até o útero, que é também causada por alguns tumores ou inflamações que contaminam o muco genital, neste caso responsável pela viagem do óvulo até ao útero. Nos homens, as causas de esterilidade são relacionadas a problemas genéticos. Muitas das vezes são problemas de má formação do sistema reprodutor, já é algo genético. Então, já de nascença. Exatamente. Ou doenças que se apanham ao longo da vida, como por exemplo a papeira. Em idade adulta, esta pode causar a esterilidade, assim como determinadas infecções de transmissão sexual. Porque Voltamos a dizer, usem um preservativo. Usem um preservativo. Tem algumas, quase que a maior parte das infecções de transmissão sexual podem sim vir a causar infertilidade. Então é preciso ter atenção a isso. Exatamente. Porque muitas das vezes sabemos que ou vemos alguma coisa diferente no nosso corpo e deixamos passar. Ah, não, já passou, eu já não sinto. Não, é importante ir a uma unidade sanitária, ver o que é que se passa e tentar resolver esse problema. Bom, no que diz respeito à infertilidade, no caso das mulheres, as causas mais frequentes são os distúrbios hormonais, as doenças nos ovários, a obstrução nas trompas, as infecções pélvicas, as alterações do muco cervical, as anomalias do útero, mais uma vez, as doenças de transmissão sexual e as doenças sisteméticas, para quem não sabia, as diabetes, o estresse, bulimia, anorexia e hepatites. O stress também contribui para isso. Contribui muito então para isso. Então é muito importante, principalmente, eu tenho muitas amigas que são aí pequenas empresárias e sofrem muito de stress. Exatamente. Então é bom controlar isso, ainda querem ter um bambino aí, é ver. Contribui muito para isso. As intoxicações, como as causadas pelo álcool ou as drogas, e a menopausa precoce. Muitas mulheres sofrem disso, da menopausa precoce, e neste caso vem a dificuldade de engravidar. E no caso dos homens, a infertilidade pode ser causada por uma produção inadequada dos espermatozoides, ou seja, a diminuição do espermatozoide, neste caso do esperma. Isto realmente acontece. E o álcool e o tabagismo. O consumo excessivo de álcool e de tabaco também pode causar infertilidade. Atenção aí, o pessoal aí está aí no groove, hein? Nem me ponho fora disso, ponho-me dentro também. Perdemos aí noites, tomamos muito copo aí, pá. É preciso ter atenção a estas coisas. O uso de drogas e medicamentos, alguns medicamentos, a pessoa pode ter uma doença e estar a usar um medicamento que em algum momento prejudica ou afeta aquela que é a produção dos espermatozoides. E também a obesidade extrema. Opa! A obesidade também pode causar infertilidade. Então é preciso ter atenção a estes pontos. Vamos então passar à nossa próxima questão. Olá, Mananuete. Aqui é a Marília. Gostaria de saber como é que se trata a infertilidade. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Como é que se trata a infertilidade? Bom, primeiro é preciso perceber que esta infertilidade pode ter causas físicas, mas também psicológicas, como eu disse no início. Então é preciso perceber isto. Se esta infertilidade tiver causas psicológicas, é preciso ter atenção a alguns aspectos, volto a repetir, como o estresse, a pressão, o cansaço e a expectativa. Porque quando estamos nesta fase de tentar ter um filho, aquela expectativa de não, será que eu consegui, a ansiedade também, isto acaba prejudicando. Então é preciso que nesta fase tentamos o máximo nos manter calmos, porque a maior parte das vezes
a infertilidade tem como causas, né? As causas são psicológicas, então é preciso ter atenção a isto. São psicológicas. A maioria das vezes. Mas também existem as causas físicas. E exato. neste caso devem ser problemas hormonais, são problemas físicos. Então, se foi detectada esta infertilidade por um problema físico, é dada à mulher uma série de hormônios, ou a mulher ou o homem neste caso, mas a mulher que é para aumentar, ou seja, estimular a ovulação. E para o homem que é para aumentar a produção de espermatozoides. E também existem tratamentos como a a inseminação artificial. Neste caso, faz uma prevenção, né? O período fértil da mulher, quando é que é e qual é a data certa. E o espermatozoide do homem, neste caso, é colhido e processado e injetado no útero para que possa dar a ovulação. Exatamente. Tanto mais que há aí muitos jovens que doam espermatozoides, exatamente, que são conservados para aquelas mulheres que precisam desse processo. Exatamente, da inseminação artificial para que possam ter um filho. Afinal de contas, é um direito de todos. Exatamente. Tem também outro tratamento para a infertilidade, que é a fertilização in vitro. Neste caso, os óvulos da mãe e os espermatozoides do pai são colhidos e depois é feita a fecundação no laboratório. Neste caso, a mulher, os óvulos são retirados, são conservados, e o espermatozoide, neste caso do pai, também é feita esta conservação e é feita a fecundação em laboratório. E depois de fecundado, o óvulo volta a ser colocado dentro da mulher. Então, esta fecundação, neste caso, é feito no laboratório. É esse processo que eu não entendia. Então, eles voltam a introduzir os óvulos na mulher. Na mulher. Lá onde vai começar a gestar. Exatamente. E, infelizmente, estes tratamentos, a maior parte deles são muito caros e alguns deles nem são feitos aqui no nosso país, infelizmente. Mas é importante, né? Como eu disse antes, dirigimos sempre a uma unidade sanitária para sabermos o que é que se passa e quais são as nossas possíveis opções. Vamos então passar à nossa próxima questão. Olá, Manoete, meu nome é Ernesto. Será que os métodos contraceptivos podem causar infertilidade se forem usados por muito tempo? É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Bom, isto não passa de um mito. Os métodos contraceptivos podem ser usados durante muito tempo, mas eles não causam de maneira nenhuma infertilidade. Isto é um mito. Todos eles podem ser usados em segurança e sem receio que isso afete a fertilidade do homem ou da mulher. Então, sabemos que o único método que causa a esterilidade é a esterilização, mas que é um método que a mulher, neste caso, ou o homem, tem consciência de que depois disso não vai poder ter mais filhos. É mesmo para causar a esterilidade, não é um método que tem como efeito colateral a esterilidade. Então, nenhum método contraceptivo causa, depois de algum tempo, a fertilidade ou a esterilidade. Vamos passar à nossa próxima questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Manoete, chamo-me Clência. É verdade que o aborto pode causar esterilidade? É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Se é verdade que o aborto pode causar esterilidade. Sim, o aborto pode sim causar esterilidade. Atenção, minhas irmãs, que fiquem bem claro. Eu estou a falar como jovem. Há muitos jovens aí que fazem, depois dizem, vais abortar. Pode causar esterilidade? Sim, pode causar esterilidade. Porque se o aborto não for realizado numa unidade sanitária e por um técnico de saúde que seja capacitado para o realizar, este aborto pode sim causar esterilidade. Tem muitas consequências, pode causar lesões nas trompas e muitas outras coisas, e até mesmo esta rapariga pode vir a perder a vida. Então é muito importante evitar-se os abortos clandestinos. Se é para ser feito, que seja feito em uma unidade sanitária e por um técnico de saúde que esteja capacitado para o fazer. Então, sim, o aborto pode sim vir a causar a esterilidade. Então é preciso ter atenção a este aspecto. Se for para ser feito, que seja feito em uma unidade sanitária. Exatamente. Vamos então passar à nossa próxima questão.
é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, mana noite. Aqui Pedro. Gostaria de saber se a infertilidade é um problema só da mulher. Há fatores que aumentam o risco de infertilidade feminina? É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Bom, esta é uma pergunta um pouco frequente, porque a maior parte das vezes as pessoas sempre atiram a culpa para cima da mulher, associam sempre a infertilidade ou a esterilidade com a mulher, como se este fosse um problema somente da mulher. Mas os dados estatísticos mostram-nos que 30% das vezes a infertilidade é causada apenas pelo fator masculino. 30% das vezes é causada apenas pelo fator feminino. Opa. E 30% das vezes é causado por um problema de ambos. E os outros 10% que restam são problemas que, como é que eu posso explicar? Tem aqueles casais que aparentemente está tudo bem, fazem os exames, está tudo bem, a pessoa é fértil, mas eles os dois não conseguem conceber. É um problema, posso dizer, que da genética dos dois. Não conseguem conceber. Exatamente. Então não é exatamente um problema de esterilidade. Exato. Então, é um problema genético da mistura dos dois. Da mistura dos dois que... Deus me livre de eu me misturar com alguém. Que coisa. Então, geneticamente. Exatamente. E isto para dizer que tanto a mulher, tanto o homem têm o mesmo nível. Exato. É 50-50. 50-50. Então, a infertilidade não é só um problema das mulheres, é sim um problema dos homens também, de todos, neste caso, que estão a tentar ter um filho, não conseguem. Então, por isso é que eu disse logo, antes de começarmos a apontar o dedo, vamos procurar saber o que é que se passa para podermos resolver o problema. Vamos então passar à nossa próxima questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, boa noite. Aqui chamo-me Noêmia. Gostaria de saber se existe uma relação entre infertilidade e a potência sexual do homem. É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Se existe alguma relação entre a infertilidade, neste caso, ou a fertilidade, com a impotência sexual dos homens. Não. A produção do espermatozoide, que é neste caso a fertilidade, e a testosterona, que é a potência sexual, são feitas por células completamente diferentes. Então, em nenhum momento estão ligadas. Okay. Então, em nenhum momento a fertilidade relaciona-se com a potência sexual. Em nenhum momento isto acontece. Então, não vamos aqui estar a criar causas já porque o problema, não. Em nenhum momento isto acontece. A fertilidade é um problema e a potência sexual é totalmente um outro. Outro. Esquerda e direita. Exatamente. Bom, chegamos ao final de mais um programa, a Tua Cena, este que é o nosso penúltimo programa. Para a semana teremos uma edição um pouco diferente, em que vamos recapitular aquelas que foram algumas questões vossas durante toda esta temporada. E espero que vocês assistam e gostem. Aquele que vai ser o nosso programa da próxima semana e último. Bom, como direito humano do dia, eu vou deixar ficar que todas as pessoas têm o direito de decidir se querem ter filhos, quantos filhos e quando. Pode continuar a entrar em contato conosco através dos nossos canais, o nosso Facebook, www.facebook.com/noite.org, o nosso e-mail, o website, que estão a passar no rodapé, e também pela nossa linha de respostas a SMS, que é o 91020. Antes mesmo de terminar, volto a recordar um assunto que já estamos a falar em algumas semanas, que é um comunicado do Ministério da Saúde. Vem aí o Imacida. O que é o Imacida? O Imacida é um inquérito nacional que irá medir indicadores de imunização, malária, HIV-Sida e outras doenças de importância de saúde pública no país. O Imacida vai decorrer entre agosto e outubro de 2014 em diferentes áreas urbanas e rurais do país. O Imacida está a ser implementado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Nacional de Saúde, outras instituições do governo e parceiros. Por que participar? Porque os resultados deste inquérito vão ajudar a conhecer melhor a saúde dos moçambicanos, o que vai ajudar a melhorar as ações de prevenção e controle das doenças no país. Imacida por um Moçambique saudável.
Este programa é oferecido pela Noite de Comunicação para a Saúde com o patrocínio da USA, da PEPFAR, Embaixada do Reino dos Países Baixos, Embaixada da Suécia, Programa AGI, com o apoio do Ministério da Saúde. Nós ficamos por aqui. Até a próxima semana, às 17 horas. Muito obrigada, Débora. É tua cena, é tua vida, é tua escolha.